Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Hoje é sexta-feira e eu vim falar com vocês a respeito da hipocrisia da esquerda. Agora deve ser cerca de umas 7 horas da noite e eu estou gravando, esse conteúdo é gravado. No domingo nós teremos uma live onde a gente interage, eu vou responder as perguntas com o maior prazer, é como se a gente sentasse numa sala ali e a gente pudesse conversar. É isso que vai acontecer no domingo, como todo domingo eu faço, para quem não conhece, seja bem-vindo domingo às 21 horas. Mas eu quero falar sobre a hipocrisia da esquerda, o que aconteceu em relação à CPMI das fake news. Foi um conteúdo que foi muito pedido essa semana e resolvi fazer só agora na sexta-feira, para poder contextualizar o que aconteceu nessa semana e para talvez prever o que vai acontecer na semana que vem. Então vamos juntar essas informações para que nós, as pessoas de bem, os brasileiros de bem, os brasileiros que lutaram aí pelas suas eleições para colocar o Bolsonaro no executivo, para que a gente não perca a narrativa, para que a gente fale a narrativa que tem que ser falada e não saia aí pelas narrativas construídas porque querem nos calar, A CPMI é até uma tentativa de nos calar. Então é preciso aproveitar quando dá errado e deu ruim para a esquerda, deu ruim, não era previsto isso. Então vamos contextualizar o assunto. Para quem não sabe, para quem não se lembra, ou mesmo você sabendo, relembre comigo. Patrícia Campos Mello é aquela jornalista que fez uma reportagem em 2018 na campanha do Jair Bolsonaro, do nosso presidente. Ela soltou uma matéria dizendo que havia disparos em massa de mensagens patrocinada por empresários que apoiavam o Bolsonaro. E aí depois, com o passar do tempo, a gente viu que isso não era verídico, porque isso foi judicializado. A própria revista, a própria esquerda entrou com uma ação no TSE e levou a reportagem para embasar ali uma denúncia de cassação de chapa do presidente Bolsonaro e do seu vice Mourão. E ali o TSE entendeu que não tinha provas, que aquilo não significava nada, e até a própria Folha, na época, meados do ano passado, publicou uma reportagem que sim, não tinha provas daquilo tudo. E é engraçado que ao mesmo tempo a gente vê Patrícia Campos Mello, anotei aqui, tenho que ler para vocês, ela ganhou um prêmio na mídia aí, Patrícia ganhou um prêmio internacional de liberdade de imprensa do Comitê de Proteção das Jornalistas. E a gente vê aí que ela fez, na verdade, uma reportagem embasada em fake news, Na CPI da fake news apareceu a fake news da Patrícia Campos Mello. E o que eu vi? Vou falar para vocês o que eu vi, como eu me senti, e se você se identificar, a gente vai poder brigar junto, O que eu vi? Eu vi todo o depoimento do Hans, mas eu vi antes a tentativa da esquerda. Acho que perceberam que o Hans River, que foi o depoente, que trabalhou na empresa Iacons, que é uma das empresas aí que a Patrícia Campos Mello na reportagem disse que trabalhou para o Bolsonaro, para disparar mensagens em favor do Bolsonaro e denegrir Haddad e denegrir o PT. A gente viu que esse funcionário da Iacons, ele falou ali, ele foi para dizer a verdade e a gente viu que eles perceberam alguma coisa antes e tentaram que a sessão fosse sigilosa. Aí os parlamentares da base governista estavam bem espertos e não deixaram, então a gente pôde assistir, O que eu vi? Vou falar para vocês a impressão real do que eu vi. Eu vi ali um homem negro que se sentiu que estava debilitado, que disse várias vezes que estava desempregado, que teve repercussão negativa na vida dele, aquela reportagem da Patrícia Campos Mello, que estava precisando de insulina, que não tinha insulina, várias vezes ele teve que parar para tomar insulina, o advogado levou um advogado, o advogado dele advertiu ele várias vezes para ele não dizer a mentira, para ele não dizer mentira, para ele dizer a verdade, e aí a gente viu o desenrolar das coisas, e em um certo momento ele olha na cara do próprio Eduardo Bolsonaro, que está ali na primeira fila da bancada, frente a frente com ele olha bem na cara do Eduardo Bolsonaro e diz: eu não trabalhei para você, eu não trabalhei para o seu pai. E outro ponto também ali, ele olha na cara do Rui Falcão, que é lá do PT, e diz: eu trabalhei na sua campanha. E aí fica bem claro, ele fala que ele trabalhou em disparo de mensagem
para o Haddad, para o PT, para o próprio Rui Falcão. E aí o que a gente viu? Eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi o Hans ser praticamente colocado contra a parede. Foram gritos e gritos contra ele. Realmente é bem difícil segurar a onda lá que a gente viu, tá? Bem difícil. Porque a gente vê aquele bando de gente falando um monte, gritando, porque a esquerda é assim, quando ela perde a razão, ela bate o desespero e eles querem vencer no grito, mas em contrapartida o Hans manteve ali o que ele estava dizendo. Esse é o ponto crucial e central da discussão. O que a gente tem que levar para frente é isso. Não é porque o Bolsonaro ganhou, deu tudo certo, que a gente não tem que olhar para isso e falar, pera um pouco, isso aqui é crime, porque o que ele apontou vai ser investigado. Tem que ser investigado, é esse meu pedido. Eu vim aqui pedir para vocês, para o pessoal, para a gente que está na rede, para pedir que seja investigado, para os parlamentares governistas exigir que no relatório final lá da CPMI e das fake news conste que é preciso a investigação da Iacons, que é preciso a investigação da campanha do Rui Falcão e é preciso investigar então quem são os empresários que favoreceram, estavam disparando mensagens em massa para o PT em favor ali do Haddad, em favor do Rui Falcão. Isso prejudica o sistema eleitoral, que nós brasileiros já temos grande dificuldade de acreditar no sistema eleitoral, porque sabemos que as urnas ali foram compradas pela esquerda. E a gente sabe que o Bolsonaro ele venceu tudo isso. Ele venceu uma campanha sem recursos, muita gente aqui ajudou, todo mundo sabe, né? Ele venceu uma mídia inteira que até hoje não está ainda feliz, mas na época era mais ainda, que dizia que ele não tinha tempo na TV porque ele não ia ganhar, que dizia que por ele não ir aos debates ele não ia também ganhar, que ele não tinha chance e todo aquele blá blá blá. A gente acompanhou a facada do Bolsonaro, a gente sofreu, orou, rezou, tudo junto com o Bolsonaro. A gente comemorou quando ele subiu a rampa do Planalto e a gente fica assim, torcendo todo dia, acompanhando de perto, entendendo, fazendo esforço para entender coisas às vezes tão diferentes da nossa área de atuação, né? Então assim, a gente se esforça aí demais. Por quê? Porque temos amor a esse país. O que não dá é a gente ficar vendo uma mídia inteira, todinha aparelhada, até gente aí que seria da suposta direita limpinha, tipo Vera Magalhães, dizendo ali que a coitadinha da jornalista estava sendo injustiçada porque em um determinado momento o Hans disse que ele havia sido seduzido pela Patrícia Campos Melo, que queria subir no apartamento dele para ver o computador dele. E tem mais, ele foi bem claro, ele falou que estava ele e a Patrícia Campos Melo. Então quem pode falar a respeito disso? Ele e a Patrícia Campos Melo. Como é que a Vera Magalhães e companhia podem defender a Patrícia nesse assunto? Ninguém tem como fazer porque só os dois competem. E isso é de foro íntimo dos dois. Se ele jogou ali na CPMI, ele jogou porque ele quis mostrar, talvez, suponho eu, foi isso que eu senti, que era verdade e que ela tentou seduzi-lo, que até isso ele falou, gente, olha que absurdo, né? Então assim, não existe isso. A nossa discussão central é que houve disparo, que ele disse supostamente que houve disparo em massa do PT, e aí a gente tem que partir para a cassação do partido, dos políticos envolvidos e para cima do pessoal então que patrocinou, porque na época de campanha foi isso que foi pedido até meados do ano passado, até o TSE dar lá o veredito sobre essa questão, foi pedido, eles queriam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Então assim, se é para um lado, tem que ser para o outro. É isso que eu venho pedir para vocês, que a gente tenha um pouco de coerência, que a gente diga o que é preciso dizer. Por quê? Porque essa semana vamos ter outras sessões. E essa outra sessão que vai ter, o Hans foi reconvocado. E por que ele foi reconvocado? Querem que ele desdiga o que ele disse? Querem que ele fale coisas, então, que para supostamente ou cair na narrativa que ele é mentiroso, como já estão fazendo, ou para ele ser detido? Eu não sei. A gente sabe que a esquerda, ela não tem limites para baixo, né? Quando é para denegrir, quando é para destruir. Então, a gente precisa de união nesse aspecto. Então é isso que eu vim pedir para vocês e dizer para vocês a minha impressão em relação à CPMI das fake news. Foi uma CPI criada
mista, né, das duas casas, que a gente vê ali pessoas brilhando, como Alexandre Frota, que bate uma bolona ali com Rui Falcão da esquerda. Então a gente vê, né, traidores como foi o Frota, como batendo bola com a própria esquerda. Depois a gente vê toda a mídia já repercutindo o que a esquerda diz, e aí a gente vê as mesmas falas, tudo coordenadinho, e a gente vê que também algumas coisas já estão cessando, graças a Deus, porque foi judicializado, foi levado até o STF e foi já dado lá, o Edson Salomão ganhou uma liminar dizendo que não caberia lá, o que foi a casa dele invadida, enfim. Estamos andando nesse sentido e é isso que a gente precisa fazer. Então, os parlamentares, esse é o meu pedido, para os parlamentares da base governista estarem presentes para judicializar tudo isso aí que a gente precisa judicializar, para pedir, como estão pedindo para o Ministério Público investigar o Hans, que investiguem o Rui Falcão, que investigue, então se investigue, né, de verdade, porque a gente brasileiro, a gente quer saber de fato então o que acontecia com essas empresas de mídia aí, de disparo em massa de mensagens, porque a gente foi acusado de robô, um monte de coisa, e do Bolsonaro, pelo menos o que eu tenho para dizer, é que a gente se uniu, né? O pessoal ficou igual um maluco aí nas ruas, muita gente fez isso, muita gente sabe aí o que eu tô dizendo, sabe que é verdade. Então é isso, eu venho pedir isso para vocês e pedir, eu estou acompanhando sim de perto o que está acontecendo no governo, essa mudança de ministérios, tenho informações precisas e preciosas e a gente vai falar delas também na minha live aí no domingo, domingo às 21 horas. Se vier algo muito assim extraordinário que eu preciso entrar, eu venho e gravo novamente para vocês, mas a minha intenção é sempre de manter vocês informados e de talvez trazer à tona o que é para ser trazido, né? Então é preciso a gente levantar aí uma bandeira muito certa, até em favor e proteção do Hans, porque não, a pessoa está desempregada, precisando de ajuda, ali precisou de insulina. Então é isso, né? Até eu vi o Alan do Terça Livre querendo contato para poder empregar o Hans. Olha aí, coisa boa. Seria uma solução, porque ele não quer ajuda miserável, ele quer talvez um emprego. É isso que ele reclamou, que ele estava desempregado, porque quando consultavam o nome dele, viam todo esse envolvimento aí de supostos escândalos e não dão credibilidade à pessoa. E deve ser uma situação bem difícil, porque a gente sabe que quando a esquerda ela quer detonar, ela detona a pessoa na intimidade, no particular, né, no pessoal, é ataque pessoal. E a gente viu que até a própria Patrícia Campos Melo e a Folha de São Paulo, mal acabou a sessão, eles não perderam tempo, eles começaram a fazer isso, começaram a atacar o Hans, né, surgir coisas do passado, essas coisas todas que na verdade não nos interessa, porque a gente não está preocupado com fofoca, a gente está preocupado com os assuntos pertinentes à política, com os assuntos pertinentes à campanha eleitoral, com os assuntos pertinentes ao que a mídia realmente faz, porque lá não é para pegar fake news. Quer uma fake news maior do que essa? O que mais querem, né? Então é isso. Eu vim falar e vim me expressar e vim pedir para vocês então me acompanhar aí domingo na live e aí a gente troca uma ideia, bate um papo bem legal, já tragam perguntas, aí coloquem assim, sabe, um asterisco, alguma coisa para eu ver grande, fala pergunta, aí põe lá a pergunta e na medida do possível a gente vai bater um papo, bater uma bola assim, como se a gente estivesse sentada frente a frente numa sala de estar. É isso que eu queria falar para vocês, só para a gente se unir. O Bolsonaro vai precisar muito mesmo da nossa união, que a gente ore por esse país e os ministros também de Estado precisam do nosso carinho, do nosso apoio, porque o que vem pela frente aí, a gente já viu, eu vou comentar isso no domingo, que Flávio Dino e a esquerda e até o Partido Novo estava nessa reunião. Minha surpresa é zero, mas eles assumiram agora de que lado que eles estão, né? Eles formaram oficialmente uma oposição ao governo. Então nós, os brasileiros que lutaram tanto para esse governo estar lá e fazer as mudanças que a gente quer tanto na educação, na cultura e etc., na infraestrutura, para que a gente consiga levar esse governo para frente, porque os maiores soldados do Bolsonaro somos nós, o povo de bem, o povo aí que está cansado, né, desse diálogo aí, desse monólogo que a mídia faz e nos chama até de tonto em relação a essas coisas. Então a gente não é mais tonto, estamos aqui para isso. Beijos a vocês, fiquem com Deus, bom final de semana, se acontecer alguma coisa eu volto, mas não até domingo. Domingo a gente vai estar aqui preparado, afiadíssimos para conversarmos, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, beijos, até mais.
Tchau, pessoal. Tchau.